Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E ok, acabei de errar, agora que eu aprendi, eu tô há quase 2 anos com esse celular, e agora que eu aprendi o lado certo que grava, e desde que eu aprendi, eu tô muito orgulhoso, porque tá pegando, né? Eu não comprei nenhum microfone ainda, ao longo desses séculos que eu tenho esse programa, mas pelo menos agora eu sei pegar um negócio melhor e, enfim, gravar uma coisa um pouco melhor, um pouquinho melhor. Mas é basicamente isso, eu tô gravando esse programa numa segunda-feira às 11 horas da noite e amanhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Mas é isso, cara, é todo dia isso, eu nunca consigo simplesmente me programar pra dormir, sei lá, tipo, pra dormir relativamente cedo, tipo, às 10 horas já tá na cama e tá tudo certo. E eu tô chegando à conclusão que cara, realmente morar sozinho é muito bom, mas ao mesmo tempo é uma coisa que vai te sobrecarregando com o tempo e você não vai percebendo, entendeu? Talvez seja só frescura minha, mas você vai morando sozinho, você vai percebendo que tudo vai caindo nas suas costas e meio que você tem que fazer tudo. E não é nem, eu não falo nenhuma questão de resolver pepino, resolver problema mais sério. Eu falo mais questão do dia a dia mesmo, tipo lavar roupa, eu ia falar lavar rosca, lavar roupa, lavar louça, lavar. Deixa eu tirar esse vilão aqui que ele tá me engatilhando vendo ele assim. Lavar. Lavar a louça de novo, lavar a roupa de novo, fazer aquela limpeza geral na casa. E é claro que de vez em quando eu contrato alguém para fazer essas coisas para mim, né? Uma faxineira. Só que é de vez em quando, porque eu não tenho simplesmente. Talvez eu até tivesse dinheiro para contratar alguém para fazer isso quase todo dia, mas é o famoso não compensa, né? Na minha cabeça eu acho que não compensa. Mas uma coisa que é certa é que é muito louco como você se sente melhor quando a casa está realmente arrumada. Porque geralmente a minha casa, ou ela tá bagunçada num nível extremo, ou ela tá mais ou menos ajeitada. É muito difícil, tipo assim, a minha casa ela tá realmente arrumada, entendeu? E das poucas vezes que eu consegui isso foi, primeiro, quando eu tinha acabado de me mudar pra cá, que daí tava tudo nos trinks. Daí depois, quando veio a mulher, ela limpou a casa. E depois, quando ela voltou e limpou de novo, só que um pouco menos, porque a casa estava tão bagunçada que ela não deu conta. Ela não deu conta. E realmente não foi culpa dela, que realmente a casa estava bem bagunçada e acabou que ela não deu conta de tudo. Mas mesmo assim, eu cheguei e senti uma sensação diferente. Sabe quando você chega num lugar e você sente que você está numa casa? Porque o tempo vai passando, o negócio vai ficando bagunçado e chega uma hora que você sente que você não está mais numa casa, você sente que você está... Eu não sei, você sente que você está num chiqueiro, você sente que você está... Assim, você sente que é um lugar seu, mas não é... Você está numa casa, mas você não está num lar, entendeu? Tipo, você tá no... Na verdade, é aquela coisa, você está num lugar que reflete exatamente quem você é. E como eu sou um cara extremamente foda-se pra muita coisa, então a minha casa ela acaba refletindo isso. Então, quando eu pago alguém para limpar a minha casa, pelo menos por alguns dias, a minha casa ela perde a minha identidade, ela fica com a identidade de alguém que que é profissional em limpar uma casa. Então, vou ficar uma casa limpa e organizada e ela vai ficar assim por alguns dias. E é muito louco que, assim, você consegue até manter por alguns dias. Você fala para si mesmo, não, agora que tá limpo, é só manter e vai ficar assim para sempre. Mas nunca fica assim para sempre.
sempre vai acontecendo alguma coisa que vai fazendo a casa ficar suja de novo, entendeu? E é muito louco, porque no começo a casa ela tá limpa, e daí qualquer coisinha que suja, você pensa, não, é só uma coisinha que sujou, eu vou limpar aqui e eu vou mantendo. Só que do nada você pisca e a casa ela tá suja de novo. E você fica pensando, caralho, o que aconteceu? O que caralhos aconteceu? O que eu fiz? Entendeu? Você não consegue se lembrar o que você fez, porque você está naquela rotina diária, eu ia falar aquela rotina diária do dia a dia, você está naquela rotina diária e daí você fica cansado, e daí você chega, dependendo do dia, por exemplo, que eu treino, o meu, o meu, o meu horário de almoço ele é personalizado, então eu não saio do meu trabalho ao meio-dia, eu saio dele às 11 horas e volto a 1, né? Tem gente que sai meio-dia e volta às 2, enfim. Eu saio às 11 e, e daí eu vou pra academia e treino no horário do almoço, né? E daí depois eu vou pra casa. Agora eu tô mudando isso, mas eu tava fazendo assim. Então eu saía correndo e já ia pra academia pra treinar, depois já vinha pra casa pra tomar banho, e daí quando você faz as coisas rápido assim, meio que você deixa muita coisa pra lá, meio que você deixa muita coisa passar e sei lá, sabe, quando você tá com pressa e você chega em casa só pra pegar uma coisa, deixar outra, não sei o que, você meio que bagunça a casa, dá uma bagunçada que você pensa, não, mas depois eu resolvo. Aí você chega à noite, você tá cansado, você não resolve as coisas que você bagunçou quando você chegou mais cedo em casa elétrico, e isso se repete ao longo dos dias, e quando você percebe, a sua casa já está completamente bagunçada de novo, e aí você precisa pagar alguém para consertar a merda que você fez. É basicamente esse o ciclo da vida de uma pessoa, de um homem principalmente que mora sozinho. Será que uma mulher é tão diferente assim? Será que a mulher é realmente mais limpa? Porque assim, as minhas tias, elas são muito limpas e organizadas, elas têm uma neurose assim com sujeira. Mas será que toda mulher é assim? Eu já vi relatos de mulheres tipo, tem toda aquela imagem de limpinha e tudo mais por ser mulher, mas elas são muito porcas assim, na, na, na casa delas e tudo mais, sei lá, não lavar roupa direito, não lavar calcinha, esse tipo de coisa. Eu não sei, eu sempre tive na minha visão que uma mulher ela tendia a ser mais higiênica e mais organizada que um homem. Então não sei até que ponto isso daí é verdade, mas diz, né? Tem relatos aí na internet. Na verdade é mais na internet, na vida real não escutei, nunca escutei não. Mas tem, né, na internet, uma epifania da vida falando que as asiáticas lá na Austrália são meio porcas e não sei o que. Mas eu ainda acho que na vida real, no Brasil, não é bem assim. Mas enfim, de qualquer forma, eu estou com a minha casa bem suja. Não suja, não suja, que eu também não sou porco. Mas assim, desorganizada, tipo, tem umas coisas que, assim, tem coisas que vão ficando fora do lugar e você não vai arrumando e de repente aquilo vira meio que cria meio que uma vida própria, sabe? Eu tenho uma mesa no meu quarto que era para ela não ter nada em cima, a não ser alguns documentos. E ela tá cheia de roupa e cheia de meia sem par. Há pelo menos um mês. E eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu. Eu só sei que tá desse jeito há pelo menos um mês, no mínimo. Outra coisa, mas isso daí é uma das coisas mais que eu fiquei pensando, caralho, como eu permiti isso, tem mato na frente da minha casa. Assim, a minha casa, ela tem um muro, tipo, a minha casa ela tem um muro e daí tem a minha casa. Só que assim, tem um muro
e tem a minha casa, e entre a minha casa e o muro tem um espaço que assim, é o espaço de fora da minha casa, mas que é dentro da minha casa. Então tem a minha casa, tem a área de fora da minha casa e tem um muro passando na minha casa. E é tudo de concreto. Tipo, entre a minha casa e o muro não tem nada além de concreto. Só que começou a crescer uns matos. Tipo um matinho aqui, outro ali, bem pouco. E eu pensei, foda-se, né? É um matinho que tem. Aí começou a crescer, começou a crescer. E agora tem uma mini floresta na parte da frente da minha casa, da parte de dentro. Literalmente tem uma mini floresta porque eu deixei crescer e eu sempre fui procrastinando tirar aquele negócio e agora eu tô namorando a ideia de pedir para alguém tirar aquilo para mim, porque basicamente virou uma mini floresta da minha casa e eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu, porque era só concreto e mesmo assim deu um jeito de crescer dentro da minha casa. Uma mini florestinha. E é ruim, porque esses tempos eu cheguei em casa e essa mini florestinha ela fica do lado da porta, né? Aí o que acontece? Um dia eu cheguei em casa e tinha uma aranha, mas não era uma aranhazinha de casa, daquelas que assim tem, sei lá, tem umas aranhas assim que não incomoda tanto, que elas não são necessariamente pequenas, mas elas ficam no canto delas, elas não enchem o saco. Só que essa aranha, tipo, tinha o tamanho, sei lá, ela tinha o tamanho ela tinha o tamanho da mão de uma mulher, né? Vamos colocar assim. Ela não era assim extremamente grande, mas ela estava longe de ser pequena e era daquelas aranhas mais gordinha. Aí eu, como bom covarde que eu sou, ao invés de pegar um chinelo e tentar matar ela, eu fiquei lançando inseticida em cima dela e aí o que aconteceu? Ela se escondeu no mato que tem. E aí eu pensei, cara, até hoje eu não sei se ela ainda tá ali dentro daquele mato. Até hoje eu ainda não faço ideia. E, eu basicamente eu quero tirar esse mato para parar de pensar nisso e para ter uma casa um pouquinho mais uma casa visualmente mais higiênica, porque por incrível que pareça isso faz um bem danado pro psicológico, eu não sei porquê. E assim é bom ter verde, é bom ter arborização, só que meio que tem o jeito certo, porque se for do jeito errado, se for desorganizado, fica esquisito, entendeu? Tipo, a arborização é uma coisa saudável, mas tem que ser feito do jeito certo, entendeu? Eu não sei explicar. Eu, às vezes, no tempo livre, fico comparando o Brasil com os Estados Unidos ou a Inglaterra no Google Maps. E, tipo, eu fico pensando assim, cara, como é que o Brasil consegue ser tão feio em comparado a esses lugares? Porque é incrível, qualquer lugar, faz o teste aí, pega o bonequinho do Google Maps e joga ele em qualquer capital, qualquer lugar aleatório de qualquer capital. Tirando alguns bairros específicos de São Paulo, cara, vai ser tudo no máximo, na melhor das hipóteses, ok. Mas provavelmente você vai encontrar um monte de casa cheia de muro, dependendo do lugar vai ter pichação, e até os lugares que vão ter mato e arborização vai ser de uma forma meio tosca, que misturam uma parede sem reboco com mato crescendo do lado. E você olha aquilo mesmo sendo verde, natureza, você olha que está de um jeito esquisito, não é bonito. Aí você vai ver qualquer bairro aleatório nos Estados Unidos
E você vê que é tudo uma grama verde. É o famoso, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas, cara, é muito diferente. Você vê que a grama é sempre verdinha. Dependendo do lugar que você joga, tipo, literalmente parece que tem uma floresta entre as casas. Várias árvores, só que fica de uma forma muito bonita. Eu fico pensando, cara, no Brasil não tem isso, cara. Tipo, não tem essas coisas. Não tem, tipo assim, uma casa que ainda tá na cidade, mas, tipo, tem um monte de árvores ao redor da casa. No Brasil, isso é muito raro. Eu lembro até, inclusive, que na minha cidade natal tinha uma casa que ela era mais ou menos desse jeito. Eu não sei se na verdade se era uma casa ou se era um, sei lá. Eu não sei se alguém morava ali realmente ou era só, sei lá, um centro histórico, mas eu vou considerar que alguém morava ali. Mas assim, era uma casa, tinha uma grade, porque por mais que fosse sul ainda era Brasil, mas assim, tinha uma gradinha, né, que era mais simbólico do que qualquer coisa, e tinha uma casa grande e era cheio de árvores, sabe? Tinha realmente uma floresta ao redor daquela casa ali. Só que foi a única casa também que eu vi que era assim. A maioria das casas no Brasil, elas não têm essa arborização ao redor. É uma casa do lado da outra. Se for no sul, vai ser um pouquinho, tipo, o muro vai ser menor, vai ter um pouco mais de, sei lá, você não vai sentir tanta claustrofobia andando pela cidade. Mas acaba aí também. Não é algo também que você consiga chamar de primeiro mundo. E se você vai subindo para o Sudeste, ou enfim, para qualquer outra região do Brasil, mas principalmente Sudeste, cara, vai ficando horrível, sabe? As casas vão ficando cada vez mais fechadas, os muros vão ficando cada vez mais maiores é foda, cada vez maiores. E por mais que tenha uma boa arborização e tudo mais, às vezes não tem, mas por mais que tenha, às vezes parece que você vê tudo murado, tira 60% da beleza do lugar. Tanto que se você pegar os bairros nobres de São Paulo, por mais que tenha arborização, estrutura, tudo que você vê são muros. Aí, o que eles fazem para deixar o muro menos feio? Eles botam, eu não sei, é uma espécie de mato, eu não sei como é que eles fazem. É um mato que cresce de uma forma uniforme e deixa o muro verde, sabe? Tipo, é para ser uma barreira de concreta feia pra caralho. Aí eles botam um manto verde ali, um musgo, não sei o que eles botam, para parecer que é mais natureza, mas sabe que por trás daquele musgo, enfim, daquele mato de muro, tem um muro. E esse é basicamente São Paulo inteira parece um presídio e os bairros nobres parecem um presídio com maquiagem. Se você for ver bem, é basicamente isso, entendeu? É o máximo que o Brasil consegue. Aí você olha para uma Inglaterra ou para os Estados Unidos, principalmente, você vê que é tudo muito mais verde, muito mais plano. A Inglaterra até nem tanto. A questão da Inglaterra é que, assim, as casas, elas são mais fechadas, né? Elas são mais fechadas em si mesmas. Então você tem a rua e você tem as casas e não tem muro entre uma casa e outra, né? Então tem as casas e das casas já dá direto para a rua e não tem muro nenhum. Então, tipo, eu tenho por mim que você vê se um lugar é bom para viver ou não pelo tamanho do muro das casas, entendeu? Então, se você tá caminhando para um lugar e você vê um murinho aqui e outro ali, mas são pequenos, é um lugar bom, podia ser melhor, mas é bom. Se você vê um lugar que não tem muro nenhum, que tipo a maioria das casas a porta dá direto para a rua e não tem nenhum muro separando uma casa da outra ou da rua,
cara, subentende-se que é um lugar muito bom para viver, entendeu? Porque, cara, se os caras, eles, assim, estipularam que vai ser desse jeito a construção e ninguém reclamou, é porque realmente, se acontece merda, é muito pouco, entendeu? Mas eu ainda prefiro os Estados Unidos, as casas dos Estados Unidos, que é melhor ainda que a Inglaterra, que você tem aquela parte da frente e você tem um quintal ainda. Então você tem a sua casa e você tem um quintal verde na frente da sua casa e o vizinho tem outro. Então você sai de casa, sei lá, para dar uma caminhada e já tem, você tem o seu quintal, você tem o quintal do vizinho, você tem uma calçada que já emenda com o quintal e você vai andando. E eu acho isso muito, caralho, tipo, parece muito, pra gente que é brasileiro, parece muito surreal, entendeu? Esse tipo de coisa. Porque aqui no Brasil, dependendo do lugar, da cidade, não existe isso, entendeu? Você, você basicamente, se você quer dar uma caminhada assim, ou você tem que achar uma avenida, ou você tem que ficar atravessando rua, prestando atenção em carro, sabe? Você não tem sossego. Eu não sei como é que é realmente a sensação de correr em um país de primeiro mundo ou dar uma caminhada num país de primeiro mundo, porque eu nunca fui, só conheço por vídeo, Google Maps, mas a impressão que eu tenho é que é muito mais calmo e muito melhor, assim, só pela arquitetura, só para você ver um lugar organizado e bonito, porque parece que no Brasil a maioria dos lugares eles não são organizados ou bonitos, sabe? Eu não posso pedir muito, porque a maioria dos lugares do Brasil lembra minha casa na maior parte do tempo. Só que eu olho para minha casa e penso, cara, isso daqui precisa ficar melhor. E a minha casa, eu tenho a opção de se ela fica num estado muito ruim, melhorar ela por algum tempo, pagando alguém para fazer isso. Agora a arquitetura do Brasil, eu não tenho essa opção. Ela é desorganizada e suja desse jeito e não tem o que melhore, entendeu? Não tem o que melhore. Ela é assim e a única coisa que você pode fazer é tentar se mudar para um lugar menos pior. E é muito louco porque até se você até se você pesquisar no Google Maps, você não precisa nem jogar o bonequinho. Cara, é muito louco. Faz o seguinte, o México, ele tem umas cidades que lembram bastante o Brasil, assim, a arquitetura em questão de parecer pobre. A verdade é essa. Cara, é muito louco que você pega, tipo, cidades que fazem fronteira com os Estados Unidos, você pega a parte da cidade no México e você pega a mesma parte da cidade nos Estados Unidos, você vê que enquanto no México é aquela arquitetura esquisita, murada, enfadonha, que você pensa, tipo, não tá legal. Aí você vai para o lado dos Estados Unidos, o clima ainda é o mesmo, não mudou muita coisa, só que as casas já mudam, sabe? Tipo, por exemplo, é um lugar que é muito seco e muito quente, mas as casas elas se adaptam a isso, pode até não ter uma grama verde, mas sei lá, tem umas pedrinhas para enfeitar, fica muito mais estético. E o mais engraçado é que quando você olha de cima mesmo, do satélite, uma cidade de terceiro mundo, você percebe aonde a cidade começa e termina muito fácil, porque você vê uma mancha cinza, entendeu? No meio do mapa. Tipo, o mapa ele tá todo meio verde e do nada você vê uma mancha enorme cinza, você sabe que aquilo é uma cidade. Você vai ver uma cidade de primeiro mundo, tirando lugares onde realmente são grandes centros e tem muito prédio e muita densidade demográfica, a maioria dos bairros residenciais, tipo, se você não der um bom zoom, você pensa que aquilo é uma parte rural, porque você não consegue ver as casas direito, porque elas estão escondidas no meio de um monte de árvore e de mato e de arborização,
E daí, caralho, e assim, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu comecei a perceber, caralho, mas já é uma cidade isso daqui? Aí eu jogava o bonequinho lá e eu via que realmente tem vários lugares que é cidade, só que como ele não é necessariamente no centro, as casas elas são mais espaçadas, cada casa tem um quintal com bastante árvore, tem muitas árvores entre uma casa e outra, e você percebe que assim, não, não é que você está num sítio, mas você também não está vivendo como se você tivesse como se você estivesse no centro da cidade. Que eu percebo que até mesmo, por exemplo, Nova York, que tem, se você pensa em Nova York, você pensa em quê? Você pensa em prédio, construção, você pensa numa selva de concreto. Mas se você for ver os bairros residenciais até de Nova York, é uma casa do lado da outra, com grama, cheio de árvore, é só o centro da cidade que é daquele jeito. Mas no Brasil não, o centro ele é a única parte mais ou menos arborizada. O resto da cidade é literalmente um concreto atrás do outro, sem árvore nenhuma, dependendo da cidade. E se tem verde, é tipo um terreno baldio, com um mato todo crescendo todo desorganizado, que nem esse mato aqui na frente da minha casa. Aquele mato que você olha, você não pensa, nossa, que bonito, você pensa, cara, eu vou passar longe desse mato porque eu tô com medo de pegar uma doença ou de um bicho me picar. É isso que você pensa, entende? Essa é a diferença. E daí você fica pensando, cara, até a estética ela reflete o estado de um lugar. É impressionante, cara. É impressionante. E, enfim, é basicamente isso. Agora eu já vou me preparar para o meu sono. E, sei lá, fica essa reflexão aí que fazia tempo que eu tava para falar disso, mas eu não falava porque não vinha, sei lá, o contexto, a vontade, a, a memória para falar disso. Mas agora veio. Então é isso aí. Fica a reflexão e fui.